Olá, nonos anos! Bem-vindos a essa nossa segunda aula. Espero que continuem todos bem, ficando em casa. E na nossa primeira aula, então, a gente fez uma revisão dos conteúdos que havíamos trabalhado do início do bimestre até agora. Então, nessa aula, a gente vai dar início ao segundo capítulo, a segunda parte do nosso livro, que fala sobre os modelos atômicos. Tá? Então, para a gente iniciar, é importante a gente falar um pouquinho sobre a diferença entre fatos, hipóteses, leis e teorias, que é algo que diz respeito ao desenvolvimento do método científico. Tá? É importante a gente falar um pouquinho sobre isso para a gente entender da onde vieram todas essas propostas de teorias e leis que a gente vem estudando e ainda vai estudar. Tá? Então, os fatos são os fenômenos que são observados na natureza, no nosso dia a dia, e que deram origem às investigações lá desde o início, dos primeiros pensadores, filósofos que buscaram respostas a esses fenômenos. Então, a partir dessa busca de respostas, são elaboradas as hipóteses. Então, o que é uma hipótese? Seria uma especulação, uma previsão, uma tentativa de explicar como cada fenômeno da natureza se comporta ou acontece. A partir disso, a gente vem com uma parte de experimentação dessas hipóteses, de teste das hipóteses, e de acordo com os resultados, a gente pode desenvolver leis e teorias. Então, uma lei ela é uma regra ou uma base em comum para fenômenos que ocorrem. Então, seria uma generalização de algo que está acontecendo, que pode ser testado e validado de forma ampla. Já as teorias, elas são explicações bem fundamentadas, que vão descrever esses eventos que foram observados e vão envolver essas hipóteses que já foram testadas diversas vezes. Então, uma teoria, ela pode muitas vezes parecer como uma explicação definitiva, mas é importante a gente lembrar que na ciência a gente não tem nenhuma verdade absoluta. Então, a partir de novos conhecimentos, novos testes que são feitos, a gente pode ter uma reformulação de teoria ou o abandono de uma teoria, e a utilização de uma nova teoria, então, a aceitação de uma nova teoria, de acordo com o que vem sendo proposto. Sobre a matéria, e a estrutura da matéria, a gente pode mencionar os filósofos gregos, lá no século V a.C., tendo como destaque o Leucipo e o Demócrito. O que esses dois pensadores, filósofos propuseram? Eles foram os primeiros a utilizar a palavra grega átomo, que significa sem divisão, ou uma partícula que é indivisível. Então, de acordo com os atomistas, que eram esses pensadores, o átomo seria a menor partícula da matéria, a menor partícula possível de se obter a partir da fragmentação, da divisão da matéria, e essa partícula não seria divisível. Então, com o avanço do pensamento, com o avanço do teste das hipóteses, e mais conhecimentos que foram se agregando no universo da ciência, a gente chega no Aristóteles. O Aristóteles, então, propôs a teoria dos 4 elementos. A partir da terra, do fogo, da água e do ar, toda a matéria conhecida, ela estaria baseada, seria composta a partir desses 4 elementos. Com as propriedades dos elementos, a gente teria a variação, então, de tudo que a gente encontra. Por meio da adição ou da remoção das propriedades e qualidades, seja ela o quente, o frio, o seco ou o úmido, um determinado elemento ele poderia se transformar em outro. Então, por exemplo, a água, que é fria e úmida, ela poderia ser aquecida e se transformar no ar, que é quente e úmido. Então, a troca dessas características vai mudar a forma da matéria. Então, essa teoria dos elementos princípios, como ela foi chamada, ela prevaleceu ao longo de vários séculos e ela foi a base teórica também para a alquimia. Com o decorrer do tempo, outros filósofos e cientistas também propuseram teorias com base em leis, para tentar compreender melhor a estrutura da matéria e aí utilizar dados, experimentos e argumentos que fossem lógicos. Aí a gente chega em 1803, entre 1803 e 1808, o John Dalton, ele propôs um modelo chamado de bola de bilhar. A teoria do Dalton dizia que a matéria é constituída de pequenas partículas, denominadas átomos, até aí nenhuma novidade,
a partir do que já havia sido proposto antes, e um conjunto de átomos com as mesmas massas e tamanhos apresentaria as mesmas propriedades e constitui um elemento químico, né? Então ele definiu o que seria um elemento químico. E elementos químicos diferentes vão apresentar átomos com massas, tamanhos e propriedades diferentes. Então, esses critérios faziam com que o Dalton classificasse elementos iguais, né, ou elementos que eram diferentes. E a combinação entre os átomos de um mesmo elemento ou de elementos diferentes, numa proporção de números inteiros, porque aí nós estamos trabalhando com um átomo, né, ele até então não era divisível, seria essa interação que originaria as substâncias. E em uma reação química, então, os átomos não são criados nem destruídos, eles são rearranjados. E aí a gente tem como premissa também a lei de Lavoisier, né? Relembrando a nossa aula anterior. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então o Dalton, ele utilizou as leis ponderais, né, do Lavoisier e do Proust, que a gente já viu, para reforçar também a sua proposta. E o Dalton, ele construiu uma simbologia para os elementos que eram até então conhecidos, e ela acabou não perdurando, né, não sendo utilizada porque ela se tornou complexa e não prática, né, porque muitos outros elementos foram sendo descobertos e aquele arranjo, aquela organização, os símbolos que ele propôs já não deram conta. Então a gente chega, né, lá em 1814 com o Jacob Berzelius, né, e a proposta dele foi organizar esses elementos utilizando símbolos com uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula e uma minúscula derivados da palavra em latim. Tá? Então a gente tem vários exemplos, né, que eu vou colocar aqui para vocês num quadro para vocês verem, e a gente utiliza essa simbologia, né, essa organização proposta pelo Berzelius até hoje. Outra proposta dele também foi incluir um índice numérico, né, um índice numérico que indicaria quantos átomos daquele elemento estariam presentes. Então, quando a gente fala, por exemplo, em oxigênio, gás oxigênio, né, O2, porque nós temos 2 átomos de oxigênio que estão ligados. A água, né, também é um outro bom exemplo, né, H2O. Então, a gente sabe que são 2 átomos de hidrogênio ligados a um de oxigênio para formar uma molécula de água. A gente pode diferenciar substâncias simples e compostas, né, de acordo com os elementos que constituem. Então, a gente classifica uma substância simples, aquela que é constituída de um mesmo elemento. Então, o exemplo que eu dei antes, né, gás oxigênio, O2. Eu só tenho o elemento O, o oxigênio, então eu classifico como uma substância simples. Já a água, né, é H2O, então eu tenho hidrogênio e oxigênio. Nesse caso, é uma substância composta. Né? A gente tem outros exemplos que vocês podem ver, né? Como o hidrogênio, o gás hidrogênio, o gás nitrogênio, né? O ozônio, que é o O3. E nas substâncias compostas, então a gente pode ver o ácido cianídrico, né? O HCN, a água, o gás carbônico e o gás metano. São substâncias aí presentes também em processos do nosso dia a dia e até mesmo produzidas pelos seres vivos, né? São substâncias importantes que podem ser classificadas então como compostas. Essa representação, né, dos átomos em esferas, né, esferas sólidas, indivisíveis, ela, apesar de não ser mais o modelo utilizado, ela nos auxilia para a gente começar a estudar o balanceamento de equações, né, o balanceamento de reações químicas. Se a gente for balancear uma reação de formação da água, a gente sabe que para um átomo de oxigênio nós precisamos de 2 hidrogênios. Mas se a gente quiser aumentar, né? Seguindo a lei de Proust e de Lavoisier, né? A gente nunca pode esquecer essas premissas, que são as leis ponderais, né? 2 moléculas de água, a gente vai ter o dobro das moléculas de hidrogênio e o dobro também das moléculas de oxigênio que seriam necessários para a formação de uma molécula. A gente precisa de 4 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio para então formar 2 moléculas de água. E se a gente observar, a gente mantém a quantidade de átomos de hidrogênio e de oxigênio também nos produtos. Então, tudo que eu tenho nos reagentes, eu preciso encontrar nos produtos. A gente pode ter como exemplo também a formação do gás carbônico, né? Ou então uma reação do metano com o oxigênio, o gás oxigênio, formando água e gás carbônico. E
nesse caso, essas equações estão balanceadas. O que garante isso? A quantidade de átomos que eu tenho antes e a quantidade de átomos de cada elemento que eu tenho depois. Então, pessoal, esse modelo atômico do Dalton, né, ele vai nos auxiliar para começar a estudar o balanceamento das reações. Então, eu gostaria que vocês fizessem as atividades do livro, que estão propostas a partir da página 37, que vão auxiliar, né, a entender esse modelo para que a gente possa avançar para os próximos modelos, né? O modelo de Thomson, o modelo de Rutherford, o modelo de Bohr, e chegar então até a proposta, né, até a teoria que a gente utiliza hoje, né, do modelo atômico. Então, espero que essa explicação seja útil para vocês desenvolverem as atividades e aguardo vocês no atendimento via WhatsApp e continuo à disposição no mentor, independente do atendimento pelo WhatsApp, tá bom? Então, fiquem bem e continuem em casa. Um abraço e um beijo a todos e até a próxima aula.